favor, vamos ouvir o senhor Ricardo Arduin, do selo Prima. Por favor, é um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Hoje pela manhã eu entreguei essa certificação, não sei se vocês viram, ao Tiago, coordenador, diretor da FRG, do grupo, e é sobre isso que eu gostaria de falar. Que é a necessidade, penso eu, da gente refletir também nesse momento complexo que estamos vivendo, que vai além da emergência alimentar, da emergência sanitária, da emergência elétrica, que é a emergência climática. Então, hoje, todo o globo, principalmente as populações mais pobres, enfrentam uma situação muito peculiar, complexa e dramática, muitas das vezes, com o tema da crise climática. O que a gente tem desenvolvido como instituição, como CIP Prima, é exatamente a realização de projetos de carbono zero. A gente tem compensado as emissões de carbono, como, por exemplo, agora. Agora, esse evento está emitindo carbono por conta da energia elétrica, por conta do transporte que vocês chegaram aqui, dos palestrantes, né? Por conta da hospedagem, resíduos orgânicos, enfim. Se faltar luz, o gerador vai funcionar. Então, tudo isso é verificado, descoberto quantas toneladas de carbono cada item desse emite e também quantas árvores devem ser plantadas para fazer a devida compensação pelo processo fotossintético. Então, a gente sabe que 5 árvores da Mata Atlântica sequestram 1 tonelada de carbono em 21 anos. Então, o nosso trabalho tem sido esse. Hoje, nós alcançamos a marca de 118 projetos carbono zero com a entrega desse título, com essa outorga. E a gente parte desse princípio, dessa máxima aí, que a pegada ecológica excede a capacidade de regeneração do planeta em 30%. Ou seja, nós precisaríamos do território de 3 planetas para plantarmos o número de árvores suficientes hoje para compensarmos as emissões de carbono da humanidade. Não temos 3 planetas, evidentemente, e por isso a resposta não está apenas na tecnologia, que é fundamental nesse trabalho, por exemplo, que vocês desenvolvem muito bem. A resposta está principalmente na educação ambiental, na mudança de postura, na mudança de comportamento, na sustentabilidade, que vai além do desenvolvimento sustentável, ou seja, um novo modelo de vida, uma nova forma de enxergar o mundo. A gente sabe que hoje, em 2021, né, em novembro, na Escócia, os 194 países signatários do Acordo de Paris vão se encontrar para apresentar quais metodologias estão implantando nos seus países para que a temperatura do planeta não passe de 2 graus, não chegue a 2 graus, e não passe. Mas vai passar. Já sabemos que vai passar. Mas esse é o plano para novembro na Escócia. E já aumentou mais de 1 grau. A gente pode pensar que é pouco, né? Mas ninguém quer, entendendo o planeta como Gaia, como um ser vivo, né? Ninguém quer 1 grau de temperatura no corpo humano, numa pessoa próxima, no filho, na mãe, etc. Porque sabe que 1 grau de febre já tem resultados negativos. A mesma coisa está acontecendo já com o planeta, com esse 1 grau que ele aumentou e que pode chegar a 2, e por isso esse encontro é importante. A gente tem um efeito estufa provocando isso, que provoca o aquecimento global, as mudanças climáticas, as mudanças globais, a crise climática e essa crise que é civilizatória. Mas o nosso trabalho está associado à consciência climática. As principais consequências da crise climática, eu não vou detalhar porque vocês já sabem. Então, poderia destacar essa aqui que é importante, porque cidades e regiões que têm a sua economia baseada no trigo, no café, na uva, no vinho, né, e que podem sofrer muito em função do aumento da temperatura. Incidência de insetos também é importante lembrar, porque quando aumenta a temperatura, os ovos eclodem, não é? Eclodem de acordo com a temperatura. E determinada época do ano tem aqueles ovos dos insetos para eclodirem. Se a temperatura está mais alta, esses ovos eclodem antes do tempo que os predadores ainda não se reproduziram. Então, a gente tem muitos insetos sem os predadores para se alimentarem deles, provocando as doenças tropicais. Então, a gente tem, por exemplo, a dengue 1, 2, 3, 4, a dengue hemorrágica, a chikungunya, a zika, Guillain-Barré e a febre amarela agora. Quem diria que poderia voltar a febre amarela? 9 doenças que eu lembrei aqui com um gênero só,
com uma espécie só, que é o Aedes aegypti. Tudo isso podendo ter piorado, potencializado com o problema da crise climática. E várias outras consequências que eu vou passar rápido aqui, até por conta do horário. A gente busca atender esses itens dos ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e tem outros objetivos aqui, onde eu poderia destacar esse aqui que eu acho importante: divulgar à sociedade que existem empresas que dão exemplo de boas práticas socioambientais, mostrando que é possível haver mudanças em direção à sustentabilidade e que esta mudança já começou com os líderes. Isso é muito importante, na minha opinião. Aquela empresa que decide, ou por necessidade, ou porque quer fazer marketing, mas faz o trabalho sério, ou porque quer buscar algum espaço maior junto aos seus clientes, ou respeito aos fornecedores, mas que sai na frente. Quem sai na frente, a princípio, se não parar, vai estar sempre na frente. Então, a liderança é algo muito importante nos dias de hoje, não é? Nós temos algumas áreas de plantio. Eu aponto para onde? Para cá mesmo? É para cá que eu aponto? É para lá, né? Isso. Algumas áreas de plantio, como eu disse, aquelas árvores da Mata Atlântica que precisam ser plantadas e garantidas, o seguro de vida de cada uma delas, se morrerem tem que ser substituídas, para fazer a devida compensação de carbono. Essas áreas aí no estado do Rio, né, no estado do Rio de Janeiro, e essas áreas de plantio aqui no Brasil e algumas até fora também, que é um pouco mais complicado porque não é a Mata Atlântica. Aqui tem a planilha que precisa ser preenchida, vou passar rapidamente também, para fazer o cálculo das toneladas de carbono. Então, energia elétrica em quilowatt, o gás combustível, o gás de cozinha, butano, os resíduos orgânicos, né, quantos quilos, aí aqui do lado vai saindo as toneladas de carbono. Gerador, óleo ou gás, os trechos aéreos, os veículos automotores com o seu tipo de combustível, hospedagem, quantas diárias, material de divulgação. Essa é uma planilha feita, que precisa ser preenchida para um evento carbono zero. Aqui embaixo o total em toneladas, depois sai o total de árvores, aqui nós usamos uma margem de eficiência, ou seja, uma quantidade maior de árvores, para a gente errar para cima, quando não tem um cálculo tão exato, e depois o total de árvores que precisam ser devidamente plantadas. Aqui temos as chancelas que nos representam, que nos apoiam, e alguns projetos do Carbono Zero no Brasil. A Escola Carbono Zero, a primeira escola no Brasil, é projeto nosso, e muito nos honra, porque a gente gosta muito dessa parte pedagógica. A gente entende que a escola, é claro, é o setor da sociedade de construção, de formação, de transformação. Nós temos também o primeiro Museu Carbono Zero no Brasil, a primeira editora Carbono Zero no Brasil, que é a editora da Universidade Federal Fluminense. Os shows do Ney, do cantor Ney Mato Grosso, são Carbono Zero com a gente. Ele faz questão de plantar as árvores para fazer a compensação da carreira artística dele. A Adriana Calcanhoto fez aquele projeto Partimpim 2, um projeto para crianças, né, compensando as emissões de carbono. O Lenine, quando fez aquele projeto dele, Carbono, intitulado Carbono, compensou as emissões não plantando Mata Atlântica, mas plantando mangue na Baía de Guanabara. Hotéis, pousadas, alguns eventos, que eu vou rapidamente passar aqui. Deve ser pilha, né? Está acabando. Você está me ajudando aí? Tá, acho que a pilha está acabando. Então, pode passar. Na verdade, acho que é o dobro de eventos desse aí. Não chega a ser o dobro, não, mas porque são 118 hoje no total. Pode passar até o final da página, que depois eu vou tentar voltar daqui. Até bloco carnavalesco, a gente compensou as emissões de carbono. Eu não faço mais isso, porque eu fiz o bloco do cordão do Bola Preta aqui no Rio, Carbono Zero, e fiz o que tinha que ser feito. Só que o final do show, do desfile, era muito lixo, né? Então, a gente foi muito criticado, porque fez um bloco, um desfile carbono zero, sustentável, entre aspas, né? Mas tinha muito resíduo depois no final. Mas o nosso trabalho não está associado ao resíduo inorgânico, está associado ao resíduo orgânico. Mas para explicar isso é um problema.
No exterior, a gente fez a primeira escola carbono zero também no Chile, a 300 quilômetros de Santiago, uma escola agrícola infantil, e lançamos, exatamente antes da pandemia, o programa Rede Escolar Carbono Zero de San Juan, na Argentina. Fazer todas as escolas carbono zero no estado, na província de San Juan, claro que de forma gradual, evidentemente, mas não tivemos um seminário, fizemos o lançamento, olha só, outubro de 2019, mas a gente não conseguiu avançar. E para encerrar, como eu disse que seria breve por conta da hora, a maior parte da população já sabe que é importante conservar a natureza. Nunca se falou tanto em meio ambiente como nos últimos 30 anos. Se fala na escola, se fala na universidade, se fala no evento, se fala na igreja, se fala na rua, na televisão, enfim. Nunca se falou tanto em meio ambiente como nos últimos 30 anos, no entanto, nunca se degradou tanto também o meio ambiente como nos últimos 30 anos, curiosamente. Então, o que a gente gostaria de deixar de mensagem para vocês é que vocês que trabalham com solar, com energia sustentável, vocês já dão um passo muito grande para os clientes que vocês têm fazendo o trabalho do solar. Falta muito pouco para um cliente desse receber um título carbono zero. Então pensa, você pode talvez, quando você oferecer o serviço, desenvolver o serviço com o seu cliente, oferecer a cereja do bolo, que falta muito pouco para ele ser titularizado como carbono zero. Pensa nisso e que a gente pode até depois conversar melhor sobre o tema. Muito obrigado.